Entre os que se dizem cristãos, existem dirigentes ou líderes religiosos defensores da ideia do sono da alma. Tais pessoas ensinam que após a morte e até o momento da ressurreição, a alma humana fica junto do corpo no túmulo, em estado de completa inconsciência. Naturalmente, nós cristãos evangélicos rejeitamos essa teoria, este ensino. Mas pode surgir uma pergunta: qual a origem dessa doutrina do sono da alma? A alma dorme inconsciente junto ao túmulo. É que tais líderes religiosos ensinam uma estranha doutrina segundo a qual Jesus não concluiu a obra da redenção na cruz. Quando ele disse, tudo está consumado, na verdade, parcialmente, a obra da redenção foi concluída, mas que apenas começou ele a obra da redenção, e quando ascendeu ao céu, depois de 40 dias ressuscitado, ele então foi dar continuação à obra da redenção, que ainda não está concluída. Ora, pessoas que hoje morrem sem que a obra de Cristo esteja concluída, apenas têm pecados perdoados, mas não têm pecados cancelados. Se não têm pecados cancelados, essas pessoas não podem, ao morrer, dizer como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vou estar com Cristo e isto é ainda muito melhor. Só após a conclusão da obra da redenção é que tais pessoas poderiam dizer isso. Felizmente não admitimos, não aceitamos estes ensinos. Nós dizemos com o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, o escritor declara claramente que a obra de Cristo foi concluída ao ele ser assunto ao céu. Diz o texto a respeito de Jesus no versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, o qual Jesus, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o texto é muito claro ao dizer, havendo feito, essa palavra feito está no passado. Já na ocasião que Jesus subiu ao céu, ele já havia feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E como nós lemos em 1 João 1:7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, continuando sobre a pergunta, o sono da alma se aplica ao corpo que dorme ou à alma que dorme? A alma do homem não dorme, literalmente, nem se extingue com a morte. Jesus foi muito claro no capítulo 10 de Mateus 28, quando disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perder-se ou perecer no inferno a alma e o corpo. Então, na ocasião da morte física, a alma se separa do corpo e ela continua separada, mas inconsciente. E assim,
ela não fica dormindo. Então poderia o prezado ouvinte fazer um questionamento: por que então a expressão dormir? Essa expressão dormir, na palavra de Deus, ela sempre se aplica ao corpo. Por exemplo, quando se deu a morte de Jesus na cruz, diz no capítulo 27 de Mateus, e versículo 52, que muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, os corpos é que ressuscitam. Abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, aí está mostrando que a palavra dormir se aplica ao corpo. E por que se aplica ao corpo? Porque a posição do cadáver no sepulcro geralmente sugere uma pessoa dormir, dando assim a ideia agradável e confortadora que os defuntos ressuscitarão como quem desperta do sono. E de acordo com a Bíblia, o ser humano é basicamente formado da matéria e espírito. A alma e o espírito inseparáveis constituem o que nós chamamos a essência espiritual do homem. Nós lemos no capítulo 2 do livro de Tiago, Epístola de Tiago, ela declarando que o corpo sem o espírito está morto, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então o corpo sim está morto, o espírito não. Então nós possuímos uma natureza tripartida ou tricotômica: corpo, do grego soma, alma, psique, do grego, e espírito, pneuma. E isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, mostrando que o homem precisa estar em condições agradáveis a Deus por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está muito claramente esta situação bíblica, e apenas para ilustrar, dizemos que os animais possuem corpo, mas não espírito. Os anjos têm uma vida independentemente do corpo. Os anjos são espíritos, sem corpo físico. O homem tem corpo, alma e espírito. Isto é, uma parte espiritual e a outra parte matéria. Daí porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 16 a 18, ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então nós sabemos essa expressão de Paulo no versículo 16, homem exterior, se relaciona com o quê? Se relaciona com o corpo. Este corpo nosso, com o tempo, se corrompe, mas o interior, alma e espírito, não, se renova de dia em dia. Nós temos aqui nesta vida
passageira, uma leve e momentânea tribulação. E quando estamos vivendo dentro da aceitação de Jesus como Salvador, teremos um peso eterno de glória muito excelente. E não podemos viver atentando apenas nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, fugazes, mas as que se não veem são eternas. Então a Bíblia revela ser a criatura humana essencialmente um espírito atuando até a morte num corpo físico. Vou repetir, a Bíblia revela ser a criatura humana essencialmente um espírito atuando até a morte num corpo físico. Revela que o espírito é um ser inteligente, invisível, que pode agir sem o corpo, lá no céu. Ora, o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 11, que ninguém sabe o que está no homem, senão o espírito do homem que nele habita. Então está mostrando assim, porque estamos na presença de Deus. É 1 Coríntios 2 e 11, o texto bíblico. Então, enquanto o respectivo corpo não ressurja de entre os mortos, fato esse que se dará por ocasião da vinda de Cristo, ele está consciente no céu. Tanto é que Paulo declara presente no corpo, ausente do Senhor. Ausente do corpo, presentes com o Senhor. Então a mortalidade do corpo é um fato, e na altura do arrebatamento da igreja, ou da ressurreição física, o corpo será revestido de imortalidade e incorruptibilidade. E o corpo e não o espírito que ressuscita. Então, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:16, nós vamos notar que isto se dará por ocasião do arrebatamento da igreja, conforme o registro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 em diante, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, isto é, Deus os tornará a trazer com ele. Essa expressão, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, o corpo está morto e o espírito que está com Cristo no céu voltará com o próprio Jesus para se juntar ao corpo e dar lugar ao corpo que está morto. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, prezados ouvintes, ensinam as Escrituras que Deus é Espírito. Você conhece o texto de João 4:24. Deus é Espírito, é um ser pessoal que vê, que ouve, que fala, que sente, sem qualquer problema. Os anjos também são espíritos pessoais. Os demônios são espíritos pessoais que agem para o mal, como diz o apóstolo Paulo, se transfiguram em anjo de luz. E assim, da maneira como existem seres pessoais
que vivem sem um corpo, nós somos pessoas que temos o corpo e o espírito, e o corpo morto, o espírito sobrevive à morte do corpo, e assim é o corpo que dorme e não a alma. Então, Deus criou-nos para viver e não para morrer. O nosso espírito é imaterial e imortal, e assim, deixando este corpo, estaremos presentes com o Senhor. E para concluir, nós temos um texto de Mateus 22, 32, onde Jesus faz uma declaração que parece incrível, mas é o que está escrito: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então você poderia perguntar, mas na ocasião que Jesus proferiu esse discurso, Abraão, Isaque e Jacó já não tinham morrido há centenas e centenas de anos? Sem dúvida. Estavam mortos para nós que vivemos deste lado, mas para Deus não. Eles estavam vivos. Estavam vivos onde? Estavam vivos no céu. É assim que ocorre com todos os cristãos. Então, Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Amém.